Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica. Nós vamos hoje dar continuidade, então, à leitura do capítulo 5 do livro Mentalidade de Alto Nível. A Carol vai trazer para nós. Vem cá, Carol, pode chegar. Pega aqui, fica à vontade. Opa! Então, pessoal, a Carol trouxe a leitura no grupo, do capítulo 5 sobre governo, mentalidade de governo, e ela vai trazer uma reflexão, ela vai trazer um testemunho que o Senhor trouxe ao seu coração durante a leitura, tá bom? Fica à vontade, pega aquele ali. Deus abençoe. Amém. Boa noite e a paz, igreja. Eu peço para que vocês não parem que a mãe, a criança perdeu a perna. Já foi providenciada. Amém. Vamos lá. Dentro da leitura, aconteceu algo semana passada que raramente acontece, que foi com o que o Luan levou, o livro da última vez, e eu não vi qual era o próximo título. Mas quando falou governo, de governo, o Senhor vem falando muito comigo a respeito de governo. E eu entendi que, Senhor, é isso, eu preciso pegar esse capítulo, porque nada que o Senhor faz fica só em nós. E quando o Senhor trouxe para mim, vem trazendo faz um tempo a respeito do governo, Ele trouxe para mim que a cultura, nós vemos falando na intercessão, nos grupos, a respeito de uma consciência, a respeito de uma cultura. A cultura, ela fala de um hábito, de um estilo de vida. E às vezes nós estamos inseridos no corpo somente no raso. E o Senhor, Ele nos trata com medidas. Porque a palavra fala de talentos. E eu quero, junto com os irmãos, rapidamente, porque eu preciso dar um plano de fundo, está em Mateus 25:15, aleluia, que fala a respeito dos talentos, que a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 5, fala de capacidade. Aqui na minha versão fala de capacidade. Eu quero só compartilhar para dar um plano de fundo. Mateus 25:15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Quando o Senhor falou comigo a respeito dessas medidas, isso traz para nós uma consciência de que o nosso irmão, não necessariamente, ele não vai ser igual a gente. Ele não vai ter a mesma linha de raciocínio, ele não vai ter a mesma capacidade. Porque a leitura também falou a respeito de um vitimismo. E às vezes nós somos tentados a entrar nesse lugar. O vitimismo, ele fala de uma comparação. E se nós formos comparar a nossa vida, a nossa visão, de quando nós estamos inseridos no corpo, o Senhor vai nos dando medidas, como num rio, que está nos artérios, nos joelhos, e vem subindo à medida que nós vamos acessando. E o governo, para que a gente tenha essa mentalidade, ela é construída, ela é feita através de um aceite, de um avanço. E às vezes nós chegamos no corpo e querendo funcionar na medida do irmão, que já está buscando mais. Não é porque ele é mais querido, é porque ele busca mais, é porque ele tem mais sede. Isso fala de que não tem filhos preferidos. Tem filhos que buscam mais. E essas medidas, elas são dadas, porque a palavra também diz a respeito que aquele que busca, encontra. E a gente tem que entender que o reino, que é o que o Senhor vem falando muito comigo, o reino, ele fala de uma estratégia, um plano de fundo que às vezes, se a gente entrar no corpo buscando o governo de coisas somente, nós vamos se perder. E porque o reino não fala de resultado, o reino fala de fruto. E a pedagogia do Senhor é semente. A pedagogia do Senhor é: você semeia,
O cuidado de Deus te ajuda no regar, através da palavra, e o crescimento quem dá é o Senhor. Então, se nós estivermos acessando a cultura do reino, vindo ouvir a palavra, vindo buscar no Senhor um sucesso, porque o sucesso, se você for entender, ele só faz sentido porque sucesso vem de sucessão. Tem que ter continuidade. As coisas do reino não vai parar em nós. A semente, quando a gente come um fruto, fica uma semente. Para que você vai lá, continua. E aí, essa mentalidade de governo o Senhor me trouxe. O otimista, ele busca referência. E a gente precisa também buscar o quê? Quem são os que estão ao nosso entorno? E o Senhor trouxe para mim. Filha, busque amigos como os amigos de Daniel. Porque no meio de um ambiente onde a corrupção, a negociação de princípios, os seus amigos vão entrar na fornalha. É governo isso. Porque quando o Senhor começar a confiar coisas nas nossas mãos, nós não vamos usar, nós vamos desfrutar, entendendo que tem outros que virão. Nós vamos preservar aquilo que é confiado nas nossas mãos. Isso também fala para mim, eu comentei esses dias numa festinha que nós estávamos com o Leonardo e com o Laio, a respeito que foi dado para Noé um propósito. E na nossa vida também tem esse propósito. Noé, quando o Senhor encontrou ele no meio daquele ambiente de tudo estava corrompido, o Senhor encontrou um homem justo. E foi dado a ele a seguinte descrição: Noé, construa uma arca. Eu estou te dando uma responsabilidade. E Noé aceitou, recebeu as instruções que o Senhor nos dá. O Senhor deu a ordem, as medidas e foi. Só que o Senhor não vinha todo o tempo para falar assim: olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo. À medida daqueles que aceitam, eles são capacitados no caminho. Porque o Senhor dá instrução. O Senhor mostra onde está a madeira. O Senhor mostra como fazer. Mas isso precisa de relacionamento. Porque se você estiver olhando para isso, eu dei um exemplo para o Leonardo com o Laio, nós estávamos conversando. O Leonardo, um exemplo, só para a gente dar um plano de fundo, chega em Noé e fala: ô Noé, eu estou precisando de uma madeira. E eu estou vendo que a madeira que você tem aí para construir a arca é boa. Você me vende? Vendo, R$100, tá, leva. Aí a Jennifer vai lá, também quero, 200. Daqui um tempo, Noé está abrindo uma madeireira e a arca para de ser construída. Então, o propósito do Senhor fala de uma continuidade onde a arca tinha que acessar um animal de cada espécie e um homem e uma mulher. Para quê? Continuidade. O fruto que o Senhor coloca na nossa mão, em tudo dá graça. Quantas vezes os nossos recursos que são fruto, a gente acha que é para o nosso conforto só. E não estava no script isso. E quando a palavra é ministrada de oferta, porque aqui eu estou falando com filhos. No culto a gente tem que ter um zelo, porque às vezes a pessoa acha que a gente está forçando uma ideia. Como que a gente quer ter governo de algo que Deus dá, porque é dele? E a gente quer para o nosso conforto e não para a continuidade. Porque Maria entendeu que ela precisava derrubar um vaso de alabastro com um preço gigantesco, porque pessoas precisariam passar pelo corpo de Cristo. O que nós estamos investindo no corpo de Cristo? Para que outras pessoas acessem esse lugar. Às vezes nós estamos em busca de governo de coisas materiais. E o Senhor quer que a gente tenha essa cultura, esse hábito, essa consciência. Eu posso dar, mas na medida que eu for te dando a instrução e eu estou vendo o teu coração, vai se corromper. E aqui, para finalizar, porque senão alonga, em Isaías 55, a respeito da murmuração, que é algo muito forte que o Senhor colocou no meu coração,
Isaías, aleluia, 55, 10. E se vocês quiserem me acompanhar, só para estar assim. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que o primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. O Filho de Deus não pode murmurar, porque aquilo que sai da nossa boca tem o propósito de frutificar. Aquilo, a chuva, ela foi feita para frutificação. E às vezes nós temos a mentalidade que a chuva é para o nosso bem-estar. O ar vai ficar puro? Não. Então, se nós queremos ter governo, a palavra também trouxe, que eu coloquei aqui em Efésios 5, 15, 17, a respeito de remir o tempo. Qual é a intenção que nós estamos querendo que o Senhor construa em nós para remir? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Aleluia. Só. Aleluia. Se alguém achar aí antes de mim, que eu estou com uma mão só. Achei. Pode ler, amada. 15 a 17? Isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui somente para ganhar dinheiro. Eu não estou falando que não pode, tem que ganhar. Porque aquele a quem Deus abençoa, e for mais generoso, mais ele faz. Então, a gente precisa remir o nosso tempo. Quais são as mesas que nós estamos assentando? O que nós estamos ouvindo? Qual é a fonte que tem nos alimentado? Porque isso vai construir em nós uma mentalidade. Porque o Senhor prepara o ambiente, mas a gente não tem a visão. A gente pega aquilo que o Senhor confia como resultado, não como fruto. O governo não é dado na mão de criança. Eu pensava como menino e o processo vai aumentando até que a gente chega num estágio de maturidade. Nós não vamos governar se a gente não tiver a consciência de uma cultura que hábito, leitura, selecionar as amizades, selecionar os ambientes, selecionar o que fala, porque a palavra diz, o que sai da nossa boca é para frutificação. E isso traz governo. E eu coloquei, para que algo de Deus frutifique em mim, algo de mim tem que morrer para Deus. Amém? Graças a Deus. Que bênção. Muito bem. Essas palmas exaltam o nome do Senhor. Olha só. Que bênção, Carol. Obrigada. Podem ficar aí com o microfone. Maravilhosa reflexão, né? Muito profunda. Parabéns. Obrigada. Eu tenho certeza que vai edificar muito quem for ouvir depois, né, pelo YouTube, as pessoas que não puderam estar aqui hoje vão acompanhar depois. E realmente o governo ele exige, né, da gente uma mudança de cultura, de pensamento e de ações, né? É o que nós plantamos todos os dias e principalmente onde nós estamos investindo. E pessoas, infelizmente, elas investem na dor do passado, como a gente viu também na leitura sobre o vitimismo. Todos nós temos uma história triste para contar, né? Mas como já dizia um sábio, ninguém está interessado na nossa história triste. As pessoas querem resultados. E nós precisamos sair desse lugar de vítima
né, de dor, sermos curados por Deus para ter uma mentalidade transformada e poder governar sobre a dor. Porque somente pessoas curadas poderão plantar sementes sadias que gerarão bons frutos, né? Somente uma pessoa curada poderá ter uma visão de investir no reino, entendendo que amanhã nós vamos passar, mas os nossos filhos vão sentar nessas cadeiras, vão usar o microfone, enfim, tudo que a gente construir aqui vai ser passado adiante, né? Então, maravilhosa reflexão. O próximo capítulo é o capítulo 6, cujo título é O Profético Muda a Mentalidade. Quem gostaria de pegar esse capítulo para continuarmos nessa... Alguém que ainda não recebeu oportunidade? Alguém que gostaria de ler mais sobre o profético? Alguém? Ninguém? Vou esperar mais um pouquinho para vocês pensarem. E aí a gente vai... Aí eu vou distribuir, tá bom? O livro. Vamos dar continuidade então agora a Atos dos Apóstolos. Está muito alto esse microfone, gente? Tá, né? Abaixa aí um pouquinho, por favor. Atos, capítulo 15 hoje, né? Bom, é incrível como não existe coincidência no reino, né? Tudo se completa mesmo. E a gente vai ver uma passagem que vai trazer para nós também a importância dessa mentalidade de governo, né? Na vida dos que estão com a mão no arado, vamos dizer assim, né? Na vida daqueles que se propõem a servir. Então, Paulo e Barnabé concluíram a primeira viagem, tá? Missionária, e a partir do verso 27 do capítulo 14, a gente leu que quando eles chegaram, eles reuniram a igreja e eles relataram as coisas que Deus fez com eles e como que Deus abriu aos gentios a porta da fé, certo? Por quê? Porque eles, a princípio, eles foram pregar nas sinagogas, lembra? Mas eles foram expulsos das sinagogas. E alguns gregos, estrangeiros, que não eram israelitas, creram. E ali foram formados discípulos, né? E os judeus em si levantaram uma grande perseguição contra eles. Então eles chegaram ali e começaram a contar toda essa experiência para a igreja. E aí o que aconteceu? Vamos ler juntos a partir do capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse era o ensinamento desses judeus que estavam ali. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles.
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Bom, então vamos entender o cenário. Na igreja em Antioquia, eles encontraram alguns judeus que estavam lá dentro ensinando a igreja. E esses que estavam ensinando, eles estavam falando que se as pessoas que chegavam para a fé não se circuncidassem, não seriam salvos. Quando Paulo e Barnabé ouviram isso, houve discussão. Na verdade, houve primeiro contenda e grande discussão. E aí o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Barnabé e enviaram para Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém estava o presbitério da igreja, os líderes, os apóstolos, para que eles resolvessem essa questão que foi levantada. No meio do caminho, eles iam contando e a igreja ia se alegrando. Quando eles chegaram em Jerusalém, o que aconteceu? Houve outro problema, porque alguns fariseus que estavam se convertendo, né? Lembra que Paulo era um deles. Alguns fariseus que estavam se convertendo insurgiram-se contra eles e também começaram a falar que sim, era necessário circuncidar para ser salvo. Esse é o cenário que eles encontraram ali, tá? Antes de eu continuar a leitura, eu quero trazer para vocês sobre a circuncisão. Eu acredito que a maioria de nós sabemos o que é isso, mas eu acho que como nós estamos numa aula, numa escola, é importante a gente trazer um contexto sobre isso, tá bom? Então, abra comigo em Gênesis 17, depois em Êxodo capítulo 4. E depois em Jeremias 31, só para a gente ir fazendo um rodízio aí de leitura, tá? O microfone está por aí. Olha, Gênesis capítulo 17, a gente vai ler sobre quando foi que Deus ele instituiu a circuncisão, tá? Então eu quero a leitura, por favor, do versículo 9 em diante. Quem achou pode ler. Gênesis 17, 9. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Pode continuar. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Tá. Vamos pular para o verso 14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Tá. Então, por essa passagem, a gente já entendeu que Deus trouxe essa orientação para fazer uma separação entre aquele que tinha aliança com Deus e aquele que não tinha aliança com Deus, certo? Abraão, você vai ter que circuncidar todos os machos, todos os homens. Quem não circuncidar, quebrou a minha aliança, não tem parte comigo, e acabou. E isso aconteceu até a cruz de Cristo. Jesus era judeu e ele foi circuncidado ao 8º dia, porque essa lei vigorou até a cruz. Vamos ler mais um pouquinho. Êxodo, capítulo 4. Desculpa a minha tosse, gente. Ela não passa, tá? Êxodo, capítulo 4. Quem abriu, vamos no verso 24 a 26.
Podem ler, por favor. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Somente esse? Mais um, até o 26. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Tá. O que é isso? Vocês imaginam que Deus escolhe Moisés para libertar o povo que estava cativo no Egito, certo? O povo escravo. Moisés, ele foi criado como um egípcio, não como um hebreu. Ele não seguiu as leis, né? Mas depois que Deus se revelou a ele, chamou ele, como nós falamos muito, né, da capacitação e tudo, então ele aceita e vai. Mas a pergunta é, como que ele iria governar sobre a casa dele? Como que ele iria governar sobre o povo de Deus se ele não estava governando sobre a sua própria casa? E aí tem o princípio que a gente lê lá, Paulo escrevendo para Timóteo. Quando for levantado liderança na igreja, que a gente vai sempre usar esse nome, presbitério, os presbíteros e os diáconos precisam ser o quê? Maridos de uma só mulher, que governem bem a sua casa, os seus filhos, não é? Não é assim que está escrito lá? Então, só que esse Moisés que iria governar, liderar sobre o povo de Deus, ele mesmo não tinha guardado a aliança com Deus dentro da casa dele. Então, a mulher, o que Deus... Gente, essa passagem, ela é chocante. Porque Deus ia matar ele. Deus ia matar ele. Quem não era o diabo que estava aqui? Foi Deus que encontrou com ele para eliminar a vida dele, como ele falou para Abraão. E a gente está falando de Moisés. A esposa discerniu o motivo. Pegou a faca e fez na hora, obedeceu na hora e falou, pronto, tá aqui, tá feito, tá obedecido. Aí o Senhor o deixou. Ela disse, para mim você é um marido de sangue, um marido sanguinário, por quê? Porque a cultura dela era de Midian, não era israelita. Mas Deus não é Deus de Midian, Deus era Deus de Israel. Então existe uma lei para o povo do Senhor, sabe? E é isso que a gente tem que entender. Nós estamos entendendo que a circuncisão é uma lei que Deus estabeleceu para o seu povo, tá? Outro texto, Êxodo. Então acontece essa obediência e aí Moisés liberta, né, o povo através dos sinais. Agora vem Êxodo capítulo 12. Nós vamos ver a Páscoa do Senhor, a passagem. Pode abrir lá, olha o verso, olha o que diz no instante, no ato da libertação, da passagem do cativeiro para a terra prometida, né? Verso 43 e 44. O que está escrito? Vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de teres circuncidado, comerá dela. Agora o 48, verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará e observará e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então entendam bem, essa lei é clara, não existe parte com Deus sem obediência
com relação à aliança. Se a pessoa ela não tinha aliança com Deus, Deus não tinha parte com ela. Ela não ia comer da Páscoa. Ela não ia receber o livramento, nada disso, tá? E isso vigorou ao longo do tempo. Então, vocês percebem que a conversão está relacionada à circuncisão na antiga aliança? Tá? Ficou claro isso, né? Mas aí vem Jeremias, no capítulo 31, profeta do Senhor, e diz, e traz a revelação sobre que a antiga aliança, essas leis, essas ordenanças, elas não seriam definitivas, elas não seriam para sempre. Por quê? Vamos ler. Jeremias 31, verso 31, diz assim, 31 a 34, tá? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, que é o que a gente acabou de ler, lá em Moisés, a Páscoa, né? Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, por que houve uma necessidade de uma nova aliança? Porque o povo anulou a primeira aliança, o povo não guardou. O povo quebrou a aliança com Deus. E aí está escrito, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a nova aliança, ela fala de um perdão que tem peso eterno. Porque o povo não parava de transgredir a lei da antiga aliança. Não existia redenção, não existia como cumprir aquelas leis todas. Então, precisaria de um justo para redimir, para assumir a culpa do povo. Então essa seria a nova aliança. Então nada do que a gente fizesse na carne aliviaria a nossa culpa. Vocês estão entendendo por que a circuncisão deixou de ter um propósito na nova aliança? E aí vem Paulo com toda essa revelação, com esse entendimento nas cartas, explicar para a gente isso daí. Então ele começa explicando, por exemplo, aos Romanos capítulo 2. Abra comigo. Romanos capítulo 2, verso 25 a 29. Paulo diz assim, eu vou ler na minha tradução. Porque a circuncisão, ela tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Quer dizer, não valeu nada. Vocês estão entendendo? Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão, como aliança? Então, o que ele está falando? Que o que vale na aliança com Deus é a obediência a Deus. Não o que é feito na carne exteriormente, entende? Por isso que não adianta a gente ter uma roupagem de crente e ter um vocabulário crentez. Deus não está dando valor para isso. A não ser que a gente guarde a aliança. Aí, você pode ter a roupa do crente e o vocabulário do crente. Você guardou a aliança, você tem aliança com Deus.
Por isso que não cabe o julgamento. Não adianta a gente olhar torto para a irmã que usa saia. Porque ela tem a fé dela assim. Sabe por que não adianta? Porque Deus não está vendo a saia, está vendo a aliança dela, o coração dela. E se ela obedece a Deus e você está julgando a saia, você está lascado diante do Senhor. Porque é alguém que tem aliança com Jesus. Por outro lado, não adianta olhar a calça da irmã e achar que ela está descrente. Porque você também não sabe se ela guarda a aliança. Então, a coisa deixou de ser externa e passou a ser pela obediência verdadeira de um Deus que conhece o coração e as ações e os nossos pensamentos. Faz sentido? E Paulo explicando isso aqui na nova aliança, depois da cruz de Cristo, tá? Para os romanos. Ele fala aqui, olha, verso 27. Se aquele que é incircunciso, por natureza, que somos nós não somos israelitas, né? Ele cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. É como se ele falasse, você pode ser judeu, você pode ser o que você quiser. Se você transgredir a lei, quem vai te julgar no tribunal de Cristo é aquele que cumpre a lei. Entendeu? Então, perdeu-se o valor. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é sobre a carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Encaixou. E Paulo explicou certinho, né? Para os romanos. No capítulo 3 da carta aos Romanos, verso 1, ele vai falar que... ele vai falar muitas coisas ainda sobre isso. Eu não vou, porque vai ficar um pouco repetitivo, mas ele trata sobre isso com profundidade, tá? Eu não vou entrar muito nesse... Eu acho que deu para explicar. Vamos para Colossenses 2. Porque na carta aos Colossenses, ele repete, mas de uma outra forma. Então, vale a pena a gente ler. Colossenses 2, verso 8 em diante. Olha o que ele escreve para a igreja. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou, em outras palavras, Paulo está falando, Cristo é Deus. É Ele que importa. Ele é Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então está tudo debaixo do domínio de Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, o que ele está falando? Que quando a gente se batizou, quando a gente desce as águas do batismo, declarando publicamente a nossa fé em Jesus, nós estamos dizendo que estamos arrependidos dos nossos pecados. E estamos nos lavando dos nossos pecados, despojando a carne, deixando para trás aquelas paixões da carne. E quando a gente deixa isso para trás por escolha, por passar a governar a nossa própria vida, o que está acontecendo? Nós estamos sendo circuncidados no Espírito. Nós estamos tendo aliança com Deus. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque vocês imaginam que o que eles
viram nessa primeira viagem missionária as pessoas que foram salvas ali pela fé em Jesus. Eles viram conversões, eles viram milagres, eles viram muitas coisas e eles padeceram perseguição. Para eles chegarem na sua igreja local e serem criticados. Vocês estão entendendo o peso que tem? É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente não entende o que Cristo faz na vida dos outros, dos nossos irmãos, através da obra, a gente corre o risco de causar divisão no próprio corpo de Cristo, de não se alegrar com a conquista do nosso irmão, né? Isso é muito sério. E por causa disso houve briga. Paulo e Barnabé, eles contenderam com os irmãos. E contenda é briga, e é briga feia. Contenda é você querer provar que você está certo, né? Depois, não contente com a contenda, teve o quê? Discussão. Discussão é, eu vou defender até o último grau o que eu acho, o que eu fiz, o que eu acho certo, e você vai defender o que você acha. E nós não vamos chegar num acordo. A gente vai ver só lá em Jerusalém com Pedro que começou um debate. O debate é o quê? É a discussão das ideias com argumentação em fatos, mas com o objetivo de se chegar a um consenso. Então você vai ver uma evolução, você vai ver uma contenda, uma discussão e um debate dentro da igreja por causa de uma obra missionária. Tá? O debate tem um mediador, que é o presbitério. No caso, nós vamos ler que foi Pedro que foi o mediador desse debate, tá? Até porque a gente é acostumado a falar que Paulo é o apóstolo dos gentios, né? É porque viajou, porque pregou, porque fez muitos discípulos gentios. Mas o precursor disso foi Pedro, que pregou para Cornélio. E Jesus deu as chaves do reino para Pedro, lembra? Dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Pedro abriu o caminho para esse entendimento. Então ele foi um mediador perfeito entre essa questão que se levantou ali. Tá? Ainda nessa argumentação de Paulo, aqui com os colossenses, então, ele fala assim que ele vai falar sobre a obra da cruz, né? Então, no verso 16, ele fala assim: ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, a igreja, é de Cristo. Então, o que ele estava falando? A igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça, a igreja tem um líder, e a igreja tem que seguir o que ele fez. Tá? O dono da igreja não são as pessoas, no caso aqui, olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Árbitro é o quê? É juiz. Pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce para o crescimento que vem de Deus. Então, o que ele está falando? Cuidado. Tem gente que quer prender vocês com ideias, visões, fábulas, pretextos, tudo para quê? Para ter domínio sobre a noiva. Mas o único que tem que ter domínio sobre a noiva é Cristo, que é o cabeça, né? Bom, vamos voltar aqui agora à circuncisão, o último texto para a gente continuar. Gálatas 6, verso 11. Quem abrir, pode ler. É para trás, tá? Gálatas 6, 11. 11 em diante, tá?
11 a 16 nós vamos ler. Vede com que letras grandes vou escrevi do meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne. Esses vos constrangem a vós, circuncidardes, somente por não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar ganham a lei. Guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado por mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a ser nova criatura. E a todos, quando andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. O Israel de Deus. Isso. Então, aqui ficou bem claro que Paulo, ele está escrevendo com letras grandes. Ele está falando assim, aqueles que querem que vocês circuncidam, eles querem se gloriar. O que é se gloriar? Se orgulhar de que eles conseguiram convencer vocês, de que vocês estão com eles, entendeu? Mas nós não precisamos estar com ninguém, com tradição de ninguém. A gente precisa estar com Cristo, tá? Ele fala aqui, por quê? Porque nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o que vale é ser uma nova pessoa. Ou seja, para eu ser uma nova pessoa, eu tenho que abandonar o pecado e viver uma vida nova. Vocês estão entendendo? Isso é a circuncisão que vale, tá? E no capítulo 5 dessa carta, eu vou ler aqui para vocês, está escrito no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que vem da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então significa o quê? O que ele está falando? Você está querendo ganhar a sua salvação pela força do teu braço? Ninguém vai ser justificado pelo que faz, porque todos nós pecamos em algum ponto. Então, a nossa salvação, ela só é possível por causa do que Jesus fez por nós. Todos os dias que eu me coloco diante do Pai para falar com Ele, eu preciso lembrar que o véu foi rasgado para eu falar com Ele. E o véu é a carne de Jesus. A carne do Cristo foi rasgada naquela cruz, para que eu pudesse falar com o Pai. Você está entendendo? E Ele me perdoou. Então, o sangue dele me cobre e eu posso falar com o Pai. Do contrário, eu poderia guardar a lei, eu não ia conseguir. Hebreus capítulo 10, eu quero deixar como tarefa para vocês lerem. Vocês vão ver ali que ele fala que jamais o sangue de touros e de bodes foi suficiente para perdoar pecados. Ele fala sobre o sacrifício de Jesus, sobre o sangue de Jesus, tá? Então, Jesus disse, ninguém pode se salvar, é impossível para os homens a salvação, mas para Deus tudo é possível. Então, a revelação que o apóstolo Paulo teve e que Pedro teve foi a seguinte:
Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eles entenderam a cruz e o perdão do Messias, eles entenderam que toda a humanidade tinha o acesso à cruz e a possibilidade de salvação. Então, não existe mais a divisão entre os povos sobre isso. Em Cristo não há mais judeu e grego, porque ele fez de ambos um povo só. Isso traz um respeito à cultura dos povos. Mas houve, dentro dessa ideia, dessa discussão que se levantou, houve um consenso do que seria essencial ser cumprido por todo aquele que se converte, tá? Que é a sequência do texto. Sobre a circuncisão, esse pano de fundo que eu dei, todos entenderam? Tem alguma dúvida sobre isso? Fala, Léo, pode falar. Passa o microfone para o Léo, só para eu tirar bem a dúvida. Sim, na verdade, não é dúvida sobre o entendimento, mas é uma pergunta que tem a ver com o tema. Eu me pergunto, na Antiga Aliança, qual era o significado da circuncisão no sentido, vamos dar um exemplo assim, vamos lá, existiam as pragas do Egito e parecia que cada praga confrontava um deus do Egito e mostrava para eles que o nosso Deus era maior. Mas por que teve que ser a circuncisão? Eu entendo que foi a aliança, foi o que Deus mandou, mas porque tinha um significado, assim, a mais, como eu dei o exemplo das pragas, não, lá o Nilo, porque estourou sangue, aí o gafanhoto, enfim. Ou não? Só para eu entender. Olha, o que eu entendo, do que eu já li no Antigo Testamento, até nessa parte da instituição da circuncisão lá com Abraão, Léo, eu entendo que Deus ele quis fazer uma separação entre aquele que tem aliança com ele e aquele que não tem aliança com ele. E essa separação tinha que ser algo visível, na carne. As pessoas precisariam ver essa separação claramente, porque o Senhor, ele vai fazendo algo gradativo. Então, ele separa um homem lá de Ur dos Caldeus, daquela terra politeísta, para obedecê-lo. Quando esse homem dá o aceite, ele faz uma promessa de multiplicar uma pessoa estéril e criar um povo do nada. Só que sempre vai ter o livre-arbítrio. Então não é porque a pessoa veio de Abraão que ela é necessariamente obrigada a ser povo de Deus. Existia um livre-arbítrio, tá? Só que a gente tem que entender que o modelo de Deus é patriarcal, não é matriarcal, como a nossa sociedade se tornou. Olha quantos paradigmas. Então por que o macho? Porque quem determina o que seu filho vai ser é o pai, não é a mãe. Quem traz a fé, quem é o sacerdote, quem media a relação de Deus com o homem são os sacerdotes, os homens. Então, olha o que o inimigo fez com a humanidade. Tá? Houve uma mudança total, uma quebra total de valores, de tudo. Então eu penso que é dessa forma, no homem, por causa do sistema patriarcal de governo, né, a célula, a família, e a aliança, aquele que tem aliança, ele separa a sua casa para o Senhor. Lembra, Josué? Eu não sei o que vocês vão fazer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vejo dessa forma. Não sei se tem algum outro significado. Já ouvi dizer que lá no prepúcio, por ser de uma forma circular, como uma aliança é. Algo infinito, entendeu? Que não tem começo e não tem fim. Então, pode ser um simbolismo, tá? Mas cabe uma pesquisa mais aprofundada. Sim, era nesse sentido mesmo que eu perguntei. Realmente, se tinha algum outro significado além de... A gente já sabe que é a aliança, mas eu entendi. Tá certo? É isso. Tá? Então, bom,
O apóstolo Paulo aqui, ele entra nessa discussão junto com Barnabé, porque ele compreendeu a cruz e ele não quer que as pessoas busquem a salvação por meio do cumprimento da lei antiga. Ele entendeu que é uma nova aliança. Até porque lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23, o que ele fala? Porque eu recebi do Senhor o que agora vos entrego. E na noite em que ele foi traído, partiu o pão. Lembra dessa passagem da ceia? Foi naquela noite da Santa Ceia que ele estabeleceu a nova aliança. A nova aliança não começa com o nascimento de Jesus, gente. Jesus nasceu debaixo da antiga aliança, ele era judeu. A nova aliança começa na noite da Páscoa, quando ele parte o pão e pega o cálice de vinho e fala: este é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue, que será derramado por vocês, em favor de muitos, para a remissão de pecados. A nova aliança começa ali, vocês estão entendendo isso? E eles entenderam, Paulo entendeu o mistério de que aquilo que o Messias fez na cruz não atingiu só Israel, mas atingiu a humanidade inteira, todos. Mas por que não são todos que são salvos? Porque não são todos que vão à cruz, que creem nisso, que recebem esse perdão. Tem gente que dá uma banana para Jesus e fala: eu não preciso de Salvador, eu vou viver minha vida. E continua no pecado. E Deus olha do alto e fala: tá tudo certo, você é livre. Cada um vai dar conta de si. Entendeu? Isso é lição para nós, que queremos enfiar goela abaixo a conversão também. Não, Deus respeita, nós respeitamos, mas a verdade é, ninguém será salvo sem a cruz. Porque só há um caminho para o Pai. Todos chegarão diante de Deus um dia. Deus, o juiz. Mas quem vai chegar como filho diante de Deus? Quem vai chegar ao Pai é aquele que passa por Jesus. Porque Ele é o caminho que leva ao Pai. E nós escolhemos como nós queremos nos apresentar. Diante do juiz ou diante do Pai? Eu quero me apresentar diante do Pai. Amém? Combinado? Deu para entender essa parte? Agora, só para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês a sequência do Atos 15. Quando ele chega lá em Jerusalém, acontece isso, a partir do verso 6, acompanha comigo, olha. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Então presta atenção nos detalhes, gente. Aqui está a importância do presbitério, da liderança. O que a liderança foi chamada para fazer? A liderança foi chamada para trazer contenda na igreja? A liderança foi chamada para trazer discussão na igreja? Eu tô certa. Não, eu que tô. Não, eu que tô. Não, eu que tô. Isso é discussão. A liderança foi chamada para examinar a questão com cautela, com responsabilidade e, em debate, chegar a um consenso. Debater é trocar argumentação, analisar fatos, provas e chegar ao objetivo. Você vai pôr lá no Google. Debate significado. Objetivo, chegar a um consenso, a um denominador comum, porque a igreja foi chamada para viver em unidade. Amém? Pedro tomou a palavra e disse: vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresçam. Que foi o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes
pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós, né? Que é guardar a lei, entendeu? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então foi só quando houve um mediador idôneo, um líder capacitado por Deus, que houve o quê? O pessoal começou a ouvir os argumentos, começaram a respeitar as pessoas. Ouviram Paulo, Barnabé, né? Daqui a pouco se levantou quem? Tiago. Depois que eles terminaram, olha os detalhes. Um fala, o outro escuta. Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, não é assim? Isso é educação, né? Quando eles terminaram, Tiago fala, dizendo o quê? Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Pedro como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Olha o que Tiago fez. Ele trouxe o quê? Um respaldo bíblico para a questão. Olha, é verdade, já foi falado lá atrás sobre isso, que eles seriam alcançados. Tá? Ele vai trazer uma passagem bíblica, ele diz: cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Aí entra Tiago de novo. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, a idolatria, gravíssimo, gravíssimo. No quesito conversão, tem que ser abandonado. Bem como das relações sexuais ilícitas. O que é isso? Sexo fora do casamento. Qualquer tipo, seja fornicação ou adultério. Da carne de animais sufocados e do sangue. O que é isso? Comer animais com o sangue vivo, com a vida ali circulando, tá? E essa questão do sangue, eu acredito que fala sobre o homicídio. Porque essa é uma lei que não passa, né? Nós não podemos assassinar ninguém porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus, né? Isso tem uma lei que depois a gente vai destrinchar isso daí na aula que vem. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, a gente vai encerrar aqui essa leitura. Semana que vem a gente vai continuar. Em outras palavras, Tiago disse o quê? Pessoal, para os judeus, que são israelitas, eles têm Moisés. Todos os sábados eles leem, eles sabem a lei, eles guardam o que eles quiserem. Ninguém vos julgue pelo que vocês fazem, pelo que você guarda o sábado, festas. Ninguém vos julgue por comida ou bebida. O que importa é a consciência para com Deus. Mas no nosso caso, que não temos a cultura israelita, nós temos esses 4 preceitos que são fundamentais no ato da nossa conversão. Esses 4 preceitos não dá para passar superficial assim, na aula. E a gente, na aula que vem, nós vamos entrar um pouquinho mais fundo neles. Combinado? Porque isso é algo relevante para nós. Foi um consenso da igreja primitiva que vigora até hoje no contexto da nova aliança. E para finalizar a aula, eu quero destacar como isso casou, né, com essa palavra da mentalidade de governo que a Carol trouxe, que o livro trouxe. Por quê?
Porque você imagina se Paulo e Barnabé não tivessem uma mentalidade de governo, se eles tivessem um papel de vítima. Ai, olha o que fizeram com a gente, o que estão falando da gente, a gente não vai mais. Não vamos mais fazer a obra. Não, o que é uma mentalidade de governo? É uma mentalidade que conhece a sua identidade, conhece o propósito e sabe que o que está fazendo aqui vai respingar lá na frente. Nós hoje só estamos aqui porque eles não desistiram, eles governaram sobre tudo isso. E eles pregaram mais 2 viagens missionárias e o evangelho chegou até nós. Amém? E nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, olha como é importante nós não sermos guiados pelas mãos dos homens e pela opinião dos homens. Nós temos que ser guiados pela vontade do Pai. E aí, eu não posso deixar de lembrar da passagem que o Senhor falou. Você quer ouvir minha voz? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar comigo. Eu vou falar com você, eu te recompenso, eu te vejo no secreto e te recompenso. A fonte é Cristo. Vocês estão entendendo? O resto, lideranças, governos na igreja, é tudo organização. Mas tem que estar com Cristo, hein, para ser um Pedro, um mediador num debate, para chegar a um consenso, para trazer unidade no meio de um monte de gente que pensa coisa diferente. Vocês estão entendendo? Então é um aprendizado profundo para nós. Mentalidade de governo mesmo, né? Sai do papel de vítima. O que estão falando, o que estão vendo, o que estão fazendo, não importa. O que importa é o chamado. Agarra. Paulo era impetuoso, começou brigando. Depois ele passou discutindo e aí ele encarou o debate. Mas ele venceu. Amém? Fala, Carol. Pode. Pode dar o microfone. Fala. Para a gente meditar que o Evangelho ainda é cruz, para ser um fidedigno intermediador, sim. Pedro, antes da cruz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Depois da cruz, depois do entendimento, porque ele se arrependeu, ele viu que ele não era nada, sim. Através do compromisso, quase 3.000 almas foram acessadas por causa da cruz. Quando a gente entende o que é a cruz. Exatamente. Né? Então não é sobre a força do nosso braço, é sobre uma consciência de que a gente estiver alinhado, vidas serão salvas. Sim, exatamente. E aí deixar as questões de menino, né? Deixar as questões de menino e ser maduro na fé. E entender que, gente, nós estamos vendo dias maus. O que a Carol leu foi pertinente. Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas estão morrendo. Sabe? A gente vê a dor do mundo hoje, a gente não sabe o que é a dor daquele lago de fogo que arde com enxofre eternamente. São almas que estão se perdendo. E o tempo, está acabando. A gente precisa realmente deixar de lado as contendas, as discussões, os debates, que aí eu trouxe até a palavra, não li, né? Na carta de Tito, no último capítulo, Paulo fala para ele, evita discussões, genealogias, evita falatórios inúteis, e vai trabalhar, Tito, vai trabalhar, porque tem almas que precisam ouvir o evangelho, precisam crer e serem salvas. Então esse é o nosso foco, essa é a nossa visão para esse tempo. Amém? É isso. Eu vou encerrar a aula por aqui, né? Vou me despedir do vídeo e vou mais uma vez